Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e é claro que, após no react daquela lista do São Paulo ele ter falado que o pedido pelo Lautaro Dias era meio absurdo e desnecessário, que o Santos foi lá e contratou o Lautaro Dias, porque é isso que a gente merece, sofrimento, ou não vai que ele funcione aqui. Mas é isso, o Santos contratou o Lautaro Dias, atacante argentino, 27 anos, com uma passagem marcante pelo Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana, inclusive, em 2022, mas uma passagem nada marcante, pelo menos pelo lado positivo, pelo Cruzeiro, do meio do ano passado até aqui. Ele, inclusive, chega por empréstimo junto ao Clube Mineiro. Vamos começar por este ponto dele ser emprestado pelo Cruzeiro, porque é importante, Quem estava no passado lá para contratar o Lautaro Dias? O Alexandre Matos. Quem viu, inclusive, o Lautaro Dias não dar nada certo no Cruzeiro? O Alexandre Matos. E às vezes, e aqui é palpite, tá? Aqui é realmente um chute. É uma análise, mas não é da certeza, é mais um palpite. Às vezes me parece que esses dirigentes de futebol, o Pedro Martins recentemente foi assim no Santos, com o Caixinha, por exemplo. Mas me parece muito que esses caras, eles têm uma mania de precisar provar que estavam certos. O Matos errou ao levar o Lautaro Dias para o Cruzeiro. Ou pelo menos as contratações depois dele, como o próprio Gabigol, deram muito mais certo. Não que o Gabigol esteja dando certo, o Gabigol inclusive nem é titular lá, mas são de melhores jogadores, O Lautaro Dias não funcionou no Cruzeiro. E aí ele faz o quê? Muda para o Santos e, convence alguém lá de que o Lautaro Dias era uma boa ideia. O que piora na situação de que o Luca Meireles acabou de ser vendido. Um atacante de 18 anos, promessa, que arrebentou na base, que poderia dar lucro em campo e fora dele para o Santos, um lucro mais alto, vai embora. A gente fica com dois caras que simplesmente não funcionam. O David não consegue fazer nada nessa temporada. O Tiquinho, pouquíssimo, em clara decadência em relação ao começo de ano, que já não foi grande coisa. E aí eles trazem um cara que tem pouquíssimos gols na carreira, que é o caso do Lautaro Dias. Eu acho muito estranho o Santos olhar e falar, não, ótima ideia. Me parece um caso claro de desespero, um caso claro de não vai vir ninguém, Traz esse cara aí e reza. Que não é uma maneira que um clube de futebol deve ser gerido, deve agir. Eu tô levemente decepcionado, não vou mentir. Buscar alguém em baixa, extremamente em baixa, aliás, é ruim. E é simbólico muito de fim de janela de transferências, Em cima da hora você não consegue ninguém, e aí tem um buraco no elenco, você ocupa com o primeiro cara que aceitar. É uma contratação típica desse gênero. Mas essa decepciona ainda mais por dois motivos. O primeiro, dois motivos além dos que eu já citei, O primeiro é ir buscar em rival o jogador em baixa de novo. No caso do Mike, eu até entendia, por mais que ele não esteja dando certo até aqui, ainda vejo uma possibilidade de evolução e tal. Zé Rafael, show de bola, acho que foi uma boa contratação. Mas me remete muito ao Igor Vinícius, é um cara que está num rival e muito em baixa, O Lautaro não consegue jogar, ele está podendo se transferir de um time da Série A para outro, porque ele sequer fez 7 jogos. Ele fez 6 no caso, que é o limite, E não consegue entrar em campo. O Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, não achou utilidade para ele lá. Enquanto isso, e aí vem o segundo motivo, o titular deles está na seleção e é menino da Vila. A gente vai pegar um cara que virou banco do banco de um menino da Vila e também é banco de um menino da Vila, porque é o Gabigol, que é banco do Caio Jorge, mais ou menos isso. Então a gente vê os caras brilhando por aí, o Caio Jorge, o Yuri Alberto, vê o Luca indo embora tão cedo. E o único que voltou não tá jogando nada. E ainda vem um banco de um menino da Vila que tá brilhando. É bastante decepcionante e muito simbólico do momento que o Santos Futebol Clube vive, Eu tô gravando este vídeo vestido de insider. Semana passada, na noite anterior à minha gravação do Eu Vim de Entrevista, eu coloquei esta bela camiseta para lavar. De tarde, ela estava prontinha, sequinha, belíssima para eu vestir no quadro aqui do canal. Ela seca rápido. Quer ter essa surpresa positiva também com a sua camiseta Insider? Clica aqui no link que está na descrição, porque o cupom Eu20Santos já entra automático no produto que você escolher. É fácil, é bonita, até minha namorada elogiou que eu estava usando, então vale a pena, faça isso. Lembrando que até o dia 20 de setembro tem frete grátis e com este desconto do meu cupom, junto a outros descontos lá do canal,
até 50%, hein? Pode ser que role para você. Faça esse teste, entre no link aqui na descrição, lá na Insider, para ter o cupom Ouvinte Santos te ajudando a se vestir melhor. Como eu falei, ele tem poucos gols na vida. Se não bastasse tudo isso que eu já falei de preocupação, ainda tem mais. Vamos por partes. O Del Valle, que é um time emergente no Equador, sempre está na Sula ou na Libertadores e tal, foi buscar o Lautaro Dias em 2022 num time chamado Vila Dálmine, que é da segunda divisão argentina. Ele estava emprestado pelo Estudiantes de Caseros, outro time da segunda divisão argentina. A primeira divisão argentina tem tipo 30 clubes. Os caras que são ruins na segunda divisão não são grande coisa mesmo. E ele estava lá. E aos 24 anos ele vai explodir no Del Valle. Só que tem uma questão, o Del Valle é um time que se permite, até por mal ter torcida, fazer apostas desse gênero. Imagina se o Santos chega hoje e aposta em um cara que estava emprestado pelo Estudiantes de Caseros ao Vila Dálmine, é esse o nome do time, né? Eu esqueci. A Vila Belmiro e o CT iam abaixo ao mesmo tempo, iam começar a obra da nova vila só porque não ia ter mais vila, porque iam botar abaixo. Mas o Del Valle se permite. E aí descobriu um cara que funcionou lá. Mas ele não funcionou sendo um super artilheiro. Ele funcionou como uma peça de uma engrenagem que funcionava. Teve uma boa temporada aos 24, teve uma boa temporada aos 25, em 2023. E não estava mal quando é vendido por 3 milhões de dólares, se não me engano, ao Cruzeiro. Mas no Cruzeiro não funcionou. E não foi por problema de minutagem, como a gente costuma falar do próprio do Luca, ou falava, sei lá, do Ângelo, né, para pegar um exemplo bem claro. Não é que jogou poucos minutos. Ano passado o Lautaro jogou 24 jogos no Cruzeiro com muitos minutos, muitas oportunidades. Esse ano é que ele foi deixado de lado. E simplesmente não rendeu. O Matos me parece que é simplesmente tá apostando naquele caso de não rendeu neste lugar em específico, por circunstâncias específicas. Mas aqui, no caso do Santos, vai render por outros pontos. Tem uma coisa que eu acho que pode funcionar, eu falo em instantes. Mas antes, só complementando essa situação dos poucos gols na vida, ele fez 14 gols pelo Del Valle, só 4 no Cruzeiro, e somando os gols lá pelos times da segunda divisão argentina, tem 29 gols em 27 anos de carreira. Se é o Guilherme que chega com esses números, a gente está descendo a lenha. Então eu estou bastante decepcionado. Sim, mas tem que apoiar assim que chegou. Vocês sabem que neste canal não é assim que funciona. A gente tem que apoiar boas contratações, que elas sejam feitas, não só a boa. A gente tem que apoiar e torcer, ok. Mas, gente, quando eu contrato alguém ruim, tem que apontar é ruim. Senão a gente vai ficar apoiando o Bruno Mezenga, o Luan Dias e o Gabriel Inocentes para sempre. E não é assim. Claro, o Lautaro Dias pode chegar, arrebentar, por favor, inclusive faça, como eu sempre dizia, né, antigamente aqui no canal, que corte minha língua, pise nela, pelo que eu tô falando. Mas é muito difícil chegar aqui e falar, nossa, eu acho uma ótima contratação, super vai dar certo, vamos torcer. Eu me sentiria enganando vocês, e não é o objetivo. Aí eu falei, o único jeito que eu enxergo ele funcionando é que ele não é exatamente um centroavante, né? Por mais que jogue bastante nessa posição, é um cara de movimentação. Inclusive, várias jogadas na vida dele de gols. Tem um gol contra o Palmeiras no Allianz, por exemplo, numa Libertadores recente, que é avançando, atacando o espaço a lá Cabadeiro, mas pelo lado oposto, principalmente pelo esquerdo. O Cabadeiro, que aqui no Santos está jogando na direita, né? Então ele tenta vir em velocidade em diagonal pela esquerda. Ele é destro, bater pela direita. Mas é um cara que, mesmo assim, demonstra sérios problemas de finalização. Não é um bom finalizador. Também não é um cara que voa nos passes. É um cara com dificuldades de jogar nesse primeiro nível do futebol sul-americano. Realmente eu não consigo enxergar, nesse primeiro momento, ele funcionando como uma grande contratação. Reitero, só se o Santos, com o Vojvoda, enxerga ele não como um centroavante, fica focado no Tiquinho e no David, mas sim como um cara que vai não exatamente ser o ponta, mas num jogo de movimentação, como foi aquele Santos e Botafogo, por exemplo, um cara que consegue fazer essa movimentação, que não força o Neymar a ficar na esquerda. Por exemplo, no segundo tempo contra o Fluminense, no primeiro jogo do Vojvoda, teve um momento em que, assim que o Tiquinho entrou, que o David virou ponta esquerda para o Neymar ser o meia. Depois é que viram o David mais Tiquinho, mais centralizados ali no meio, com o Neymar abrindo mais. Então, de repente, o Vojvoda, né, enxerga o Lautaro como alguém que vai permitir ao Neymar achar o cara na diagonal pela esquerda, como o Guilherme deveria ser como titular, e não tem sido tanto, mas enfim, talvez o Lautaro venha para essa função. Ou como um centroavante de movimentação, que faz o falso 9 para os pontas entrarem, que permita ao Neymar e ao Roleiser jogarem como armadores e não de costas para o ataque. Aliás, o Lautaro assim, não é um pivô, não é um cara que faz pivô, é um cara que vai pegar e tentar drible, tentar em velocidade e tentar bater de primeira partindo, e não atacando espaço, né? E não fazendo pivô. Então,
tenho essa dificuldade de enxergar como o Lautaro Dias vai se encaixar no Santos. Além disso, e por favor, que eu esteja muito errado, que tudo que eu estou falando nesse vídeo seja um absurdo, mas olha, qualquer visão positiva do Lautaro, além das poucas coisas que eu falei aqui, eu vou ficar muito surpreso. Porém, a gente torce por um milagre e para que o famoso twitteiro, e famoso não sei quem é, eu vi um tweet aleatório falando assim numa resposta a um perfil do Santos comentando a contratação. Todo mundo está subestimando o Lautaro Dias. Aqui no Cruzeiro o encaixe não foi bom. Meu filho, que você esteja certo, porque eu realmente não consigo enxergar nada muito positivo nesse ponto.